Quais são as etapas, se tu pudesse definir assim, as principais etapas para realizar um programa de melhoria na empresa? Cada consultor, na verdade, tem a sua própria metodologia de trabalho, né? Evidentemente, e isso não é um padrão, né? Como todo processo, como eu falei ainda há pouco. Se eu disser aqui qualquer receita de bolo pronta, eu vou estar dizendo, eu vou estar me próprio contradizendo com relação ao que é melhoria de processo. Afinal de contas, cada consultor tem a sua melhoria de processo, né? A sua maneira de fazer melhoria de processo. A maneira que eu acho mais adequada, né, para adaptar esses modelos, né, como eu falei, os modelos que possuem as boas práticas, como MPS, CMMI, ISO, MOSE e etc, essa opinião de letrinhas, a maneira que eu acho mais adequado é, inicialmente, a gente faz o que a gente chama de diagnóstico dentro de uma empresa, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é conhecer a empresa. Então, é criar um diagnóstico. É como se a gente fosse visitar um médico, né? A primeira coisa que o médico vai perguntar é fazer um diagnóstico da gente, né? É verificar exatamente como é que a gente está, para ele poder saber quais são os nossos sintomas. Então, é exatamente isso que a gente faz nas empresas, né? A gente atua como se fosse um médico. Então, eu vou na empresa para verificar quais são os sintomas que a empresa tem, o que funciona bem na empresa, né? O que as pessoas da empresa dizem que não gostam de fazer, a maneira de não gostar de fazer. Então a gente começa a ouvir um pouquinho sobre quais são os principais clientes dessa empresa, né? Porque pode ser que a empresa só atue com órgãos, né, com órgãos privados, empresas privadas, mas pode ser que a empresa atue com órgãos públicos. E aí a gente sabe que o nível de exigência é diferente de um para outro. Então eu preciso conhecer muito bem a empresa, né? Que é contextualizar muito bem a empresa, que é o que a gente chama dessa fase de diagnóstico. Passada essa fase de diagnóstico, aí a gente começa a fazer um planejamento, né, de coisas que a gente vai precisar atuar dentro da organização. Por isso que a gente faz esse diagnóstico, para que eu possa, a partir desse diagnóstico, começar a montar um plano, né, de ações que eu tenho que conduzir dentro da empresa. Esse plano ele tem uma série de atividades, como eu preciso treinar as pessoas em alguma boa prática, eu preciso tentar verificar alguma ferramenta que eu tenha que incluir dentro da empresa, ou eu preciso ainda pegar alguma prática que a empresa já execute e trazer para continuar ela fazendo do mesmo jeito. Ou eu tenho que redirecionar pessoas dentro da empresa, pessoas que talvez tenham um perfil muito mais gerencial, deixam de ser desenvolvedoras e passam a ser pessoas de gerente de projeto, ou vice-versa, né? Já aconteceu isso recentemente numa empresa que eu estava dando consultoria, era um gerente de projeto, mas que ele tinha um perfil muito mais de desenvolvedor, e aí a gente acabou trazendo ele para a arquitetura, porque ele tinha muito mais esse perfil, ele estava completamente desmotivado sendo gerente de projeto. Então a gente faz essa, é o que a gente chama da dança das cadeiras, né? Então a gente começa a tentar montar ali, né, a estrutura da organização, verificar os setores que a empresa possui, né? Então tudo isso vai estar nesse plano de ação. Passada a definição desse plano, a gente bota em prática tudo isso, né? Então todas essas ações que eu acabei de mencionar, como treinar as pessoas, encontrar ferramentas, começar a fazer reuniões constantes toda semana com as pessoas da empresa, para a gente poder verificar se aquilo que a gente está propondo, se de fato as pessoas estão usando, né, na prática. Então, acompanhar todo esse trabalho junto com a organização. Paralelo a isso, a gente faz o que a gente chama de um gap analysis, né? Então, vai verificar se, de fato, aquilo que se planejou e aquilo que se botou em prática, se funcionou, né? Não adianta a gente simplesmente planejar, executar, sem avaliar a eficácia e a eficiência disso que a gente botou em prática. Então, funcionou para a organização? Pode ser que um determinado método funcione muito bem para uma, mas não funcione para outra. Então, essa é outra atividade que a gente realiza, fazer o que a gente chama de gap analysis, ou análise de gap, né? O que é um gap? É aquilo que eu tinha para realizar, verificar se foi posto em prática, foi posto em execução, e se aquilo que foi posto em execução, se de fato funcionou para aquela empresa. Uma vez estando tudo pronto, né, fazendo todo esse planejamento, execução, análise de gap, aí a gente toma a decisão junto com a empresa. A empresa quer ser avaliada, né, ou seja, né, no termo mais informal,
ser certificada, né? Porque a gente não fala que recebe certificação, a gente fala que a empresa recebeu uma avaliação, mas a empresa recebe lá um comprovante no final que ela foi avaliada. Aí a gente pergunta para a organização, você vai querer de fato ser avaliado ou certificado em algum modelo ou norma para garantir, porque aquilo dali dá garantia de que você está seguindo as boas práticas? Se a empresa disser que sim, aí a gente organiza todo o material conforme orientações de cada modelo ou de cada norma, né? Então, cada modelo e cada norma tem uma maneira de fazer a sua avaliação, que a gente chama de avaliação oficial, que é aquilo que vai comprovar que, de fato, a organização alcançou essa garantia. Então, aí a gente vai montar toda essa instrumentalização da organização para chamar, né, uma avaliação, uma equipe, né, que a gente chama de avaliação de terceira parte, que é uma equipe fora da consultoria, independente da consultoria, para poder ter a imparcialidade de avaliar se tudo que a empresa está fazendo está aderente a esse modelo aí. E aí, estando tudo aderente, a empresa recebe no final a certificação. Então, tudo isso funciona para cada nível, né? Então, lembra lá dos níveis de maturidade que a gente falou ainda agora. Eu tenho vários nívelzinhos, cada nívelzinho a empresa faz esse conjunto de ações. Tem empresas, né, tem consultores que não executam essa fase inicial de criar diagnóstico, de criar planejamento, e já chegam com coisas prontas para a organização para usar. O problema disso é que isso está muito fatídico terminou a consultoria de melhoria de processo, ou seja, terminou a certificação e a avaliação que a empresa pode querer alcançar, todo mundo vai deixar de lado. Porque exatamente o que você falou ainda há pouco sobre mudança de cultura organizacional. Se eu cheguei na empresa impondo a maneira de fazer, o que acontece? Toda imposição vai ser deixada de lado em um dado momento, né? Então, pelo contrário, se na verdade eu chego na organização, começo a ouvir o que funciona e o que não funciona, o que dá ou o que não dá para ser feito, então é mais fácil disso tudo ficar perene na organização, ou seja, continuar mesmo a gente saindo da organização, que esse é o nosso papel, né, de fazer melhoria de processo. E para fazer tudo isso, é por isso que eu falei que a gente precisa ouvir a empresa, fazer esse diagnóstico, fazer um planejamento muito bem definido, ouvir todas as pessoas na organização, avaliar se isso funcionou muito bem e no final fazer a danada da certificação, que é exatamente esse o grande objetivo da grande maioria das organizações, né? É exatamente isso, né? A consultoria, ela é temporária, né? Não tem aquela consultoria, a empresa sempre vai precisar de uma consultoria, para aquele momento para aprender, né, a como incorporar essas boas práticas e o ideal é que ela possa seguir com os próprios pés posteriormente. Exatamente.